Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo essa casa, revendo amigos daqui. E isso é muito gostoso e eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de estar numa nova casa, de abraçar novas pessoas. Vocês vão perceber que essa é uma característica forte em mim. Eu adoro abraçar. Para a noite de hoje, eu preparei o tema Caridade para com os criminosos. Esse é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, busquem lá hoje, depois da palestra, na hora que chegar em casa, busquem no Evangelho, é o capítulo 11, item 14. Então, é o item 14 do capítulo 11 do Evangelho. Caridade para com os criminosos. E para falar disso, então nós vamos falar um pouquinho sobre caridade, um pouquinho sobre aqueles que nós, a sociedade, entre aspas aí, chamamos de criminosos, e depois a gente junta tudo. Pode ser? Caridade. Quando nós falamos em caridade, qual é a primeira coisa que vem rapidamente à nossa mente? Rapidamente a gente pensa no quê? Caridade, doação, doar alguma coisa. É a primeira coisa que nos ocorre. E sim, caridade, quando a gente doa com amor, é caridade. Sim, doou com amor, fez a caridade, claro. Mas caridade mesmo, vai muito além disso. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, então questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre isso. Ele quer saber sobre o que é caridade, mas Kardec ele vai mais fundo no assunto, como sempre. Ele quer saber o que é caridade, como a entendia Jesus. Não é só, o que é caridade? Não. Ele quer saber o que é caridade, como Jesus entende o que seja caridade. Porque ele já tinha consciência de que Jesus é o caminho. Se ele é o caminho, se ele é o exemplo, se ele é o guia e modelo, então é esse caminho que eu tenho que seguir. Então eu tenho que procurar saber como Jesus entende o que é caridade. E então, ele obtém uma resposta que, se nós colocássemos em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na casa espírita, com todas as pessoas, em todas as situações, se nós colocássemos em prática, hoje nós já seríamos muito melhores, muito mais felizes, muito mais evoluídos. Porque a resposta que ele obtém é a seguinte: caridade, como a entende Jesus, é o quê? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Essas três coisas nós podemos também buscar estudar no Evangelho. Lá no Evangelho tem tudo bonitinho, explicadinho, detalhado sobre essas três coisas. Então nós vamos dar assim uma pincelada no assunto, vamos falar muito rapidamente sobre isso. Mas busquem lá. Benevolência, quem que é o benevolente? O benevolente, antes de mais nada, é aquele que tem bondade no coração. É aquele que a gente chama de bondoso. Bondade no coração é aquele que tem a capacidade de olhar lá fora e, mesmo que esteja tudo aos nossos olhos, às vezes, negativo, para essa pessoa não.
ela consegue sempre tirar algo de bom de todas as situações. Por quê? Porque é disso que o coração dela está cheio, e a gente só consegue ver lá fora aquilo que a gente carrega aqui dentro. Então, cuidado, quando a gente está vendo sempre tudo muito ruim, muito negativo, muito problemático, aquela nuvem o tempo inteiro, é porque é disso que o nosso coração está cheio. Então, o benevolente é aquele que tem bondade, é aquele que tem boa vontade para com o próximo, boa vontade. Então é aquela pessoa gentil, é aquela pessoa que está sempre pronta, disposta ali, ó, a dar a mão, a estar junto, a ajudar, a colaborar, a fazer, sabe? Tem atitude em relação ao outro, boas atitudes em relação ao outro. Esse é o benevolente. Mas caridade é mais, é indulgência. E a indulgência é, sem dúvida nenhuma, uma das virtudes mais maravilhosas que existe. Eu costumo brincar e dizer que a indulgência é como o extintor de incêndio, aquele que está lá atrás, vermelhinho. O indulgente, a pessoa que é indulgente, é como o extintor de incêndio. Sabe a hora que chega naquela situação, que está aquele converseiro, sabe aquele converseiro? Né? Um falando mal do outro, aquela coisa triste, né? Uma fofoca, converseiro, tá aquele converseiro, chega o indulgente, dá aquela acalmada na situação, porque ele coloca de uma forma, ele faz uma colocação que a gente para pensar, fala, meu Deus, por que eu também não vi dessa forma? Por que eu não enxerguei por esse ângulo? Olha só, como é que o indulgente consegue fazer isso? Porque ele consegue ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. E quando ele se coloca no lugar do outro, ele compreende. Olha que maravilha que é a indulgência. E como ele compreende, ele é tolerante, ele é paciente, ele é benevolente. E uma coisa vai puxando a outra. Então esse é o indulgente. Como nos ensina o Evangelho, ele desculpa o erro do outro, porque ele compreendeu, porque ele se pôs no lugar. Então, ele está vendo que ali tem um erro, não é que ele não está vendo. Ele está vendo que o outro errou, ele está consciente do erro do outro, ainda assim ele consegue desculpar aquela situação de forma plausível, como diz o Evangelho, de forma plausível, ou seja, não é aquela desculpinha que a gente dá de vez em quando? Ah, coitado, né, gente? Vamos lá ajudar, né? A situação, coitado e tal. Mas é aquela desculpinha para que os outros achem que a gente é muito bonzinho, né? Não, o indulgente não. Ele é sincero na sua colocação. Ele é sério, ele é verdadeiro na sua colocação. Mas é mais. Caridade é mais um pouco ainda. Caridade é perdão. Caridade é perdão. No nosso dia a dia, nós temos várias oportunidades para se modificar um pouquinho mais, para se melhorar um pouquinho mais. Nós temos. Quando a gente percebe, porque aquela correria, aquele estresse, aquela loucura do dia a dia, algumas vezes a gente não se dá conta de quantas oportunidades maravilhosas estão à nossa frente. Mas quando a gente consegue se dar conta e aproveita de alguma forma essas oportunidades, eu digo que a gente dá um passinho. A gente dá um passinho na nossa evolução. Pequenininho, curtinho, mas não tem problema. O importante é que a gente dê esse passinho. Gente, agora,
quando nós perdoamos, o nosso passo é, gigante. Ele é muito maior. A gente dá um passo muito grande quando a gente perdoa. Porque para perdoar, nós temos muitas vezes que passar por cima daquele bichinho, sabe aquele bichinho horroroso, feio, que mora ainda aqui dentro? O orgulho. Então a gente tem que passar por cima, nem que seja um pouquinho, por cima desse orgulho. A gente tem que olhar para o outro e entender e aceitar que o outro é como é e não como eu quero que ele seja. Isso é um passo grande na nossa evolução. É aí que a gente consegue, de fato, perdoar. Perdoar é amor. Então, aquele que recebeu o perdão, ele está sendo beneficiado? Tá. Mas aquele que perdoa é infinitamente mais beneficiado, porque estamos obtendo vitória sobre as nossas fraquezas. Então, quem ganha muito mais é quem perdoa, quem exerce o perdão. Mas então caridade cresceu um pouco de tamanho, né? Deixou de ser só doar para ser o quê? Doar-se. Na verdade é isso, é doar a si mesmo, porque é benevolência, porque é indulgência e porque é perdão. Mas aí vem o Evangelho, lá no capítulo 11, no item 14, e diz assim para a gente: caridade para com os criminosos. E aí? Criminosos. Se a gente for falar muito rapidamente, nossa sociedade, né, regida aí por leis, essas leis existem para que exista a ordem, a segurança de todos nós, para que exista harmonia, equilíbrio. Então elas têm que ser respeitadas. E quando alguém infringe essas leis, então essa pessoa está cometendo um crime. Falando muito rapidamente, claro, sobre o assunto. Então essa pessoa está cometendo um crime. Mas para falar de quem é realmente o criminoso, nós precisaríamos aí de um seminário. E de seminário com gente qualificada, com terapeutas, com psicólogos, com gente que pudesse dar esse gancho para a gente do que acontece na mente de uma pessoa que acaba optando, fazendo essa escolha, o caminho do crime. Como eu não sou qualificada para isso, e como nós não temos tempo para um seminário neste momento, vamos tentar fazer um exercício diferente. Vamos tentar imaginar, porque cada um de nós que está aqui hoje, cada um de nós não é um criminoso. Porque cada um de nós que está aqui não optou pelo caminho do crime. Para isso, vamos fazer algumas suposições. Tá? Então eu vou falar de mim, são apenas suposições. Mas vou falar de mim porque a gente não pode falar dos outros, então vou usar a minha pessoa. Mas vamos supor que quando eu fui gerada, eu fui muito querida, eu fui muito amada, sabe? Desde a gestação, pai, mãe, familiares, todo mundo me esperando, me querendo, me amando. E aí eu nasci. Vamos supor que desde recém-nascida, desde muito pequenininha, desde muito novinha, meus pais sempre me apresentaram para religião, sempre tiveram religiosidade. E por conta disso, eles me apresentaram Deus, me apresentaram Jesus, me apresentaram o caminho do bem. Vamos imaginar que quando eu era criança, um dia,
eu fui lá na padaria e o homem da padaria me devolveu um troco a mais. E aí eu cheguei em casa, feliz da vida, né? Criança, com aquele dinheiro a mais. Mas vamos imaginar que eu tive uma mãe que disse assim para mim: vai lá e devolve. Vai lá e devolve, esse dinheiro não é seu, ele não te pertence. Esse homem, ele levanta cedo, ele dá um duro danado para ganhar esse dinheiro. É dele, vai lá e devolve. E eu fui e devolvi. Vamos imaginar que eu estudei numa escola top, excelente, onde eu tive professores, que eram aqueles professores que iam além. Sabe, professor que vai além? É aquele que olha para o aluno e enxerga o aluno e vê o aluno. E esses professores percebiam quando alguém da turma estava com dificuldades, tinha algum problema, e colocava todos os demais coleguinhas para ajudar, para colaborar, para despertar em todos nós a tal da solidariedade. Vamos imaginar ainda que eu estava um dia lá na casa da nona. Vocês tiveram nona? Tiveram? Quem teve nona? Levanta a mão. Deixa eu ver se é bastante gente que nem eu. Eu também tive nona, isso é verdade. A minha nona era aquela italianona do zoião bem azul e bem firme assim. Pois é. E vamos imaginar que estava lá na nona e num móvel lá tinha umas moedinhas e eu louca para pegar, mas eu não pegava, porque a nona nos ensinava assim: você só pode mexer no que é seu. Então eu não mexia. Ia lá, pedia, ela olhava, via quanto tinha, pode pegar, vai. Beleza. E assim foi. E vamos dizer que pelo caminho da vida eu tive amigos, familiares, que me incentivaram, que me colocavam para cima, sabe? Que sempre recarregavam a minha bateria em todos os momentos que ela estava começando a fraquejar, e que me incentivavam o tempo inteiro. E tudo fluiu. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar em todos os fatores socioeconômicos, políticos, culturais, religiosos e sei lá mais o que, todos os fatores tão favoráveis assim, vamos combinar? Dessa forma, é muito mais difícil a pessoa se entregar ao caminho do crime. É ou não é? Fica muito mais difícil. Se a gente pensar em tudo isso ao contrário, então a gente vai dizer, realmente, é muito mais fácil que a pessoa acabe enveredando pelo caminho do crime. Mas alguém aí, escutando isso, pode dizer o seguinte: peraí, Lilian, peraí, vou te falar uma coisa. Eu nunca tive facilidade absolutamente nenhuma na minha vida. A minha vida foi muito pelo contrário, foi muito sofrida. Não tive pais que quiseram saber de mim, não. Nem pais, nem familiares, ninguém nem queria saber que eu existia. Foi criado para a rua, jogado. Eu sofri muito preconceito, bullying, até das professoras. Eu sofri, eu passei fome, eu tive uma vida miserável, mas vou te falar, nem por isso eu busquei o caminho do crime, nem por isso eu busquei esse lado negativo para a minha vida. É que nos falta falar do principal. Vamos lembrar que todos nós somos espíritos imortais e que estamos vindo de muitas e muitas e muitas vivências.
Portanto, vamos imaginar que há tantas e tantas vivências atrás, eu tenha sim buscado o caminho do crime, eu tenha sim enveredado muito pelo caminho do crime, errado muito, feito muita gente sofrer com isso. E, consequentemente, tendo tido esse tipo de atitude, consequentemente, eu colhi sofrimento. Eu tive que colher as consequências dessas minhas atitudes. E colhendo essas consequências, eu aprendi. Eu melhorei. Eu me curei daquela doença da alma. Eu cresci, eu amadureci enquanto espírito imortal. Mas não foi sempre assim. Eu já errei muito lá atrás. Graças às oportunidades que Deus me trouxe, ou seja, aquelas minhas consequências, porque Deus não nos castiga, nunca. Ao contrário, Ele nos dá oportunidades para aprendermos com os nossos erros. Então, graças a essas oportunidades, que foram difíceis, que foram sofridas, que foram amargas, mas graças a isso, eu melhorei, eu aprendi. Porém, eu só consegui sair daquele círculo vicioso do mal, do erro, porque alguém, ou até várias pessoas, alguém teve, sabe o que para comigo lá atrás? Caridade. Alguém foi benevolente, alguém foi indulgente, alguém me perdoou. E graças a isso, eu consegui começar a mudar essa situação, a mudar esse quadro. Mas porque alguém foi misericordioso, alguém lembrou que em algum lugar alguém disse assim: não vai ficar nenhuma ovelha para trás. E isso tocou no coração de alguém que me deu a mão e disse: vamos filha, você é capaz. E me fez seguir em frente. Alguém teve benevolência, indulgência e perdão. É essa reflexão que esse texto do Evangelho quer acordar em cada um de nós. Essa é a reflexão. Ele não está falando para aquele que ainda não despertou, que ainda está no caminho do crime. Ele está falando com a gente, conosco. Qual é o nosso comportamento perante esses nossos irmãos? Irmãos, eles o são. Eles são nossos irmãos. E qual é o nosso comportamento quando lá na televisão aparece assim: matou pai e mãe para ficar com a herança? A gente sofre, né? Sofre, claro, porque a gente é humano, a gente tem sentimento, a gente sofre. Mas qual é o pensamento hoje que a gente emite para aquele ser? Porque a gente olha para ele está fazendo a reconstituição do crime. A gente olha para ele e fala assim: meu Deus, olha a cara dele. Se ele pudesse, ele faria de novo. E ele faria, porque ele não despertou para isso que já despertou aqui dentro de nós. Ele ainda não acordou para isso. Ele ainda é um doente da alma. Ele ainda é um espírito enfraquecido. E qual é o nosso comportamento? Será que eu consigo emitir um pensamento para ele de oração? E pensar: meu Deus, precisa de ajuda, espiritualidade precisa iluminar a mente. De alguma forma, vamos colocar o nome dele no caderno lá no centro, porque a coisa está feia, ele precisa de ajuda. Ou
será que nós ainda somos aquelas pessoas que apontam o dedo e, de preferência, né, jogam uma tempestade de uma chuva de pensamentos negativos para que essa pessoa fique ainda pior do que ela está naquele momento? Esse é um comportamento do cristão? Isso é caridade como a entende Jesus? Isso é benevolência, indulgência, perdão? Essa é a reflexão que a gente tem que ter. Eu não estou dizendo aqui, e vou colocar um parênteses bem grande, como eu sempre faço quando eu falo dessa palestra, que a gente tem que pegar aquele que cometeu um crime, pegar ele para a gente no colo e falar: opa, isso aqui ninguém põe a mão, não vou deixar cumprir pena, nada disso, não. As leis dos homens existem para nos ajudar, para ajudar aquele também que está cometendo o crime. Então ela tem que ser cumprida. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que cumprir a pena por aquele crime que ela cometeu. Se essas leis são boas, adequadas ou não, não é ponto de conversa nossa aqui hoje. Mas elas existem para ser cumpridas. O que eu quero dizer é que perante as leis divinas, e essas são as mais importantes para todos nós que somos os espíritos imortais, perante as leis divinas, quem é mais criminoso? É o criminoso que nem sabe o que é lei divina, que nem está preocupado com isso, que nunca nem ouviu falar e também não quer saber? Ou somos nós, que estamos por aí batendo no peito, nos dizendo cristãos, caridosos, e nessas situações esquecemos tudo isso, deixamos isso tudo guardadinho lá na sala de estudo do centro, para apontar o dedo, para dizer assim: é coisa ruim, é porcaria, tem que acabar logo com isso. Quem somos nós, enquanto cristãos, enquanto praticantes da caridade, benevolência, indulgência e perdão? Para clarear isso, eu gostaria de dar rapidamente 2 exemplos para vocês, 2 histórias verídicas. Eu trabalho no Fórum de Catanduva, numa área criminal, e lá a gente vê de tudo e mais um pouco. E tem aquelas pessoas que chegam no balcão do cartório para assinar ali regime aberto, livramento condicional, aquelas coisas. A maioria deles chega no balcão armado, mas não é com arma não, viu? Mas é armado de raiva, de mágoa, de estresse, de nervoso, é armado. E aí essa pessoa chega no balcão dessa forma, aí tem um amigo nosso que vai atender o balcão. Ele é deste tamanho e deste tamanho. Edilane conhece. Desse tamanho e desse tamanho. E aí vocês falam assim: vocês colocam ele para assustar a pessoa já, né? O cara grandão desse jeito, já vai chegar lá assustando. Pior que não, porque a hora que ele abre a boca, pronto, ele é um doce de pessoa, é um cara extremamente educado, gentil, solícito, e da mesma maneira que ele atende o nosso juiz, que é o nosso superior, né, hierárquico lá, da mesma forma que ele atende o juiz, ele atende a pessoa no balcão, com a mesma boa vontade, com a mesma educação, com a mesma disposição. E aí vocês vão dizer assim: ué, mas tem que ser assim. E tem, não tem? Tem que ser assim. Mas vamos combinar, é sempre assim? Não. E não é porque é serviço público, não. Vou puxar a sardinha para o meu lado também. Já aconteceu com vocês de ter que marcar, por exemplo, um médico, mas na hora de ligar para marcar, vocês lembram da secretária daquele médico? Aí você fala: meu Deus, eu vou ter que falar com ela. Ai, minha Nossa Senhora. Vou fazer uma prece primeiro, antes de ligar, é mais garantido, para dar uma acalmada naquele coração. É em todo lugar.
Mas esse rapaz, ele faz a diferença. E quando ele termina o atendimento, aquela pessoa que entrou armada, olha para ele e diz assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ô gente, essa pessoa, quando ela sai de lá, ela não é mais a mesma, ela não é, porque ela sai de lá acreditando que tem gente que não está preocupada com o que ela fez, mas está preocupada com o que ela possa vir a fazer. E ele, depois que acaba esse atendimento, não chega para a gente e diz assim: nossa, deu trabalho. Não, ele diz assim: graças a Deus, deu certo, consegui fazer a certidão do rapaz, agora ele vai poder ir atrás daquele emprego que ele estava querendo, vai poder voltar para a sociedade, a família vai ficar feliz. Ele está feliz e ele deixa todo mundo feliz. Isso é benevolência, isso é indulgência, isso é perdão, isso é caridade, como a entende Jesus. E a última historinha para fechar, também lá no meu trabalho eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, que eu gostaria que vocês guardassem esse nome. É desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele chama Antônio Carlos Malheiros. Antônio Carlos Malheiros, desembargador do TJ de São Paulo. Esse homem, ele é voluntário desde os 13 anos de idade. É uma história linda como ele chegou ao voluntariado. É linda. Mas ele conta que quando ele era um jovem advogado lá em São Paulo, ele tinha uma equipe que ia com ele para as ruas da cidade, na madrugada em São Paulo, tentar de alguma forma recuperar aqueles meninos que estavam para a rua, cometendo crime, se drogando e tudo mais. Era muito difícil, salvava um ou outro. Mas ele conta que tinha um menino, que ele tinha, sabe, um carinho especial. Esse menino era um menino de 15 anos, filho de engenheiro e de professora, que não aguentou a situação em casa, o problema em casa, e pôs para a rua. Esse menino, um dia ele passou em frente à igreja de Santa Efigênia e viu esse menino dentro da igreja. Ele olhou, ele falou: o que ele está fazendo aí? Eu vou esperar. A hora que o menino saiu, deu de cara com ele. Ele falou: escuta, o que você estava fazendo aí dentro? Ô tio, sabe o que é? Eu estava rezando para a hora que eu trombo nas pessoas lá para roubar, para elas não se machucar a hora que cai no chão. Aí pronto, né, gente? Ele já gostava do menino. O que ele fez? Olhou para o menino e falou assim: eu vou tirar você dessa vida. Eu vou tirar você dessa vida. E levou o menino para o escritório dele. No escritório, ninguém queria o menino. Mas foi uma briga, o menino ficou. O menino começou a aprender o trabalho, o menino voltou para a casa dos pais, foi indo tudo muito bem, e ele teve uma recaída e voltou para as ruas. Ele foi atrás, trouxe o menino de volta e começou todo o trabalho de novo. E o menino teve outra recaída e foi para as ruas. E ele foi atrás e ele trouxe de novo. E o menino foi para a rua. E ele foi, trouxe, o menino voltou, e ele buscou, e o menino voltou. E ele conta que ele fez isso 8 vezes. 8 vezes. Do jeitinho que você falou aí, eu pensei do mesmo jeito na hora. Falei: meu Deus, e se fosse eu? Eu não faria. Eu não faria. A gente começa com aquela 2 vezes, olha lá, 3, começa com aquela conversinha. Ele não está preparado, vai ter que sofrer para dar valor, não está entendendo, enfim, né? Conversinha. Ele não. Ele persistiu. Ele persistiu. E na última vez, a 8ª vez, ele conta que ele pegou o menino firme pelos braços, olhou nos olhos dele
e disse assim: eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você. E ele conta que aquilo de alguma forma tocou o menino. Ele percebeu no olhar que o menino parecia que estava despertando. E aquela foi a última vez. E esse menino foi, e ele via que era difícil para o menino, mas muito provavelmente o menino pensava: eu não posso desistir, porque ele não vai desistir de mim. E ele continuou. E ele conta que hoje, aquele menino, entre outras coisas, é professor da Fundação Getúlio Vargas. Sabe por que ele conseguiu? Porque alguém teve benevolência, indulgência e perdão. Essa era a reflexão que eu queria deixar para todos nós hoje. Muito obrigada. Um abraço bem forte em todos vocês. Que assim seja.